Olá, galera! Dando continuidade às nossas aulas de matemática, vamos falar agora das equações, tudo bem? Antes de aprender a resolver uma equação, a gente precisa saber o que é uma equação, tá? Se você prestar atenção aqui, o que é uma equação? É uma sentença matemática com sinal de igualdade que apresenta pelo menos uma letra representando um número desconhecido, tá? Essa letra aqui é o que a gente chama da incógnita, tá? Essa aqui vai ser a nossa incógnita. Então, o que acontece aqui? Ó? É uma sentença matemática com sinal de igualdade. Então, o que ela vai precisar ter? Um sinal de igualdade e que apresenta pelo menos uma letra. Observe o seguinte, que esse pelo menos uma pode ser uma, duas, três, quatro, quantas forem, tudo bem? Então aqui nós temos alguns exemplos agora de expressões, de sentenças matemáticas que são ou não são necessariamente equações. Tudo bem? Observe assim, aqui no primeiro exemplo nós temos 8 mais 2 igual a 10. Isso é uma equação? Será que é ou será que não é? Observe que nós temos a igualdade, ou seja, uma sentença matemática com sinal de igualdade. Então tem a igualdade aqui. Porém, ela apresenta pelo menos uma letra? Não apresenta pelo menos uma letra. Então isso aqui não é uma equação. Tudo bem? No exemplo número 2, nós temos 2 mais 8 igual a 13. Aí você deve até pensar assim, pô, 2 mais 8 igual a 13? Por que esse exemplo, se 8 mais 2 é igual a 10? É que essa pode dizer que essa sentença matemática ela pode ser verdadeira ou falsa. Nesse caso aqui é uma sentença matemática falsa. E além dela ser falsa, ela também nem é uma equação, tá? Que é o mesmo caso de cima, ela só tem o sinal de igualdade, ela não apresenta nenhuma incógnita. No número 3, aqui aparece a incógnita. O teu x apareceu. Só que agora ele já não aparece a igualdade. Ele não tem a igualdade. E isso aqui é um sinal de menor, não é o sinal de igual. Tudo bem? Na número 4, mesma coisa, aparece a igualdade, tá vendo? Ó, pelo menos aparece a incógnita, pelo menos uma letra, mas não tem a igualdade. No número 5, observe o seguinte, apareceu a tua incógnita e também apareceu a igualdade. Então esse sim é uma equação. No exemplo de baixo, também, ó, observe que apareceu a equação, apareceu a igualdade. E agora nós temos duas incógnitas. É equação? É, porque precisa de pelo menos uma. Como eu falei anteriormente, pode ser duas, três, quantas forem. Como aqui já tem até um exemplo. Pulando aqui para o número 8, nós vamos ter 3 incógnitas e a igualdade. Então isso aqui também é uma equação. Tudo bem? E agora um exemplo um pouco mais diferente, mas também não deixa de ser equação, porque eu tenho duas incógnitas. E vai apresentar também o meu sinal de igualdade, tá? Então, esses aqui são. Esses aqui que aparecem as duas cores vão ser as equações. E o que não aparece as duas cores estão sendo somente expressões matemáticas, não estão sendo equações. Uma observação é o seguinte, que é importante também você saber quem é a tua incógnita. Porque, como aqui nos exemplos apareceu x, seria incógnita, mas o x nem sempre pode ser uma incógnita. Repara que ele pode representar um número, né? Esse x aqui, no caso, ele está representando um número. A tua incógnita aqui é quem está de azul. Que, na verdade, eu estou fazendo uma equação em função do a. Então, esse aqui são números conhecidos. Esse aqui são letras representando números que você conhece. A mesma coisa aqui na parte de cima. Quem é teu número é o A e o B. E o X está sendo a sua incógnita. Tudo bem? Então é importante você olhar para a equação e identificar quem vai ser a tua incógnita. Quem é o cara que você quer descobrir. Tudo bem? Então, galera, essa aí foi a nossa introdução à equação. A gente saber o que é uma equação e identificar uma equação. Valeu, até a próxima.